19. Em que consiste a chamada Constituição Dirigente? Resposta: Constituição Dirigente é a denominação que se dá à Constituição cujas normas estabelecem diretrizes para o exercício do poder, de forma a atingir objetivos políticos, sociais e econômicos, e que contém, para tal, normas constitucionais programáticas. 20. Como pode ser classificada a Constituição, quanto ao modo de elaboração? Resposta: a Constituição pode ser classificada, quanto ao modo de elaboração, em dogmática, sempre escrita, elaborada por órgão constituinte, consagra os dogmas políticos e jurídicos dominantes na época da elaboração, e histórica, sempre não escrita, ou costumeira, quando resulta de longo processo de sedimentação política, social e jurídica, não se conseguindo determinar ao certo sua fonte. 19. Em que consiste a chamada Constituição Dirigente? Resposta: Constituição Dirigente é a denominação que se dá à Constituição cujas normas estabelecem diretrizes para o exercício do poder, de forma a atingir objetivos políticos, sociais e econômicos, e que contém, para tal, normas constitucionais programáticas. 20. Como pode ser classificada a Constituição, quanto ao modo de elaboração? Resposta: a Constituição pode ser classificada, quanto ao modo de elaboração, em dogmática, sempre escrita, elaborada por órgão constituinte, consagra os dogmas políticos e jurídicos dominantes na época da elaboração, e histórica, sempre não escrita, ou costumeira, quando resulta de longo processo de sedimentação política, social e jurídica, não se conseguindo determinar ao certo sua fonte. 16. O que é Constituição Flexível? Resposta: Constituição flexível é aquela em que as regras constitucionais são passíveis de modificações pelo processo legislativo comum. 15. O que é Constituição semirrígida? Resposta: Constituição semirrígida é aquela em que as regras constitucionais podem ser alteradas, em parte pelo processo legislativo comum e em parte, por processo especial. 14. O que é Constituição rígida? Resposta: Constituição rígida é aquela em que as regras constitucionais somente podem ser alteradas mediante processo especial e qualificado, de infrequente aplicação. 17. Em que consiste a chamada Constituição Garantia? Resposta: Constituição Garantia é a denominação que se dá à Constituição do tipo clássico, que assegura liberdades individuais e coletivas e limita o poder do Estado. 18. Em que consiste a chamada Constituição Balanço? Resposta: Constituição Balanço é a denominação que se dá à Constituição que meramente descreve e sistematiza a organização política do Estado, refletindo um estágio nas relações de poder, sendo revisada a cada salto evolutivo significativo. Foi o tipo utilizado nos países socialistas, antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. 19. Em que consiste a chamada Constituição Dirigente? Resposta: Constituição Dirigente é a denominação que se dá à Constituição cujas normas estabelecem diretrizes para o exercício do poder, de forma a atingir objetivos políticos, sociais e econômicos, e que contém, para tal, normas constitucionais programáticas. 20. Como pode ser classificada a Constituição, quanto ao modo de elaboração? Resposta: a Constituição pode ser classificada, quanto ao modo de elaboração, em dogmática, sempre escrita, elaborada por órgão constituinte, consagra os dogmas políticos e jurídicos dominantes na época da elaboração, e histórica, sempre não escrita, ou costumeira, quando resulta de longo processo de sedimentação política, social e jurídica, não se conseguindo determinar ao certo sua fonte. Como pode ser classificada a Constituição, quanto a